Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Hoje nós vamos estudar capítulo 14 da Confissão de Fé, da fé salvadora. Thales, coloque aqui, por favor. Como eu falei há pouco, é um tema que é bem comum, né? Todos nós sabemos o que é fé, mas nós temos essa oportunidade de ver algumas coisas que aqui aprendemos com a Confissão de Fé. A Confissão de Fé, ela não é um livro paralelo à Bíblia, nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Nós sempre falamos que a Igreja Presbiteriana tem a Confissão de Fé como um manual de doutrina, algo que auxilia, né? A Confissão de Fé pode errar, mas como nós temos visto, a Confissão de Fé, ela não apenas fala algumas coisas, mas ela traz argumentos conforme a Bíblia e traz um assunto mais completo, né? Os assuntos na Bíblia estão espalhados, e aí ela reúne aqueles versículos, reúne aqueles temas para nós estudarmos. Lemos há pouco Hebreus 11:1, que fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Repare que a gente vai de cara perceber que definir fé depende do que você entende por essa palavra. Uma mesma palavra pode trazer vários significados. Se você perguntar aí para alguém na rua, você tem fé? A pessoa vai falar, tem fé, né? Lá em Tiago, está até aí no slide, Tiago 2,19, o que Tiago diz? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, você pode crer em alguma coisa, você pode ter uma fé mística. E a gente sempre fala, né, que a fé ela está baseada numa esperança viva, enquanto que a fezinha do povo está assim, eu acho que vai, pode ser, mas assim, tem uma chance. É uma fé de rifa, né? Você tira lá 100 pontos e joga seu número. Eu tenho uma fezinha. É uma fé muito assim, né, sem uma base. Agora, quando a gente fala, não, eu tenho fé, é algo forte, é algo que envolve, é algo que nós temos uma fé baseada no que nós vamos estudar há pouco, no Espírito Santo, baseado na palavra, baseado em algo que nós realmente cremos, e baseado em fatos. Quando aí diz certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê, nós não vemos, nós não vimos ou nós não vimos algumas coisas que estão por vir, mas são fatos, ou seja, são verdades, não são coisas que podem ou não acontecer. Então a fé, ela mostra para nós uma realidade, como realidade aquilo que nós esperamos. Quando você espera alguma coisa, né, você projeta aquilo na sua mente, depois você vê aquilo executando. E a fé está relacionada com isso, né? São coisas que nós podemos projetar hoje e nós um dia veremos, um dia nós poderemos contemplar essas coisas verdadeiramente. Por isso que a fé é algo que é muito importante, algo que nos alegra, algo que nos motiva e algo que nos faz colocar na dependência, né? A entrega. Essa fé é uma total entrega ao próprio Deus, às coisas de Deus. Então vamos lá. O primeiro ponto, são só 3 pontos, tá? Primeiro ponto, a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito Santo faz no coração deles. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então aqui a gente vê algumas coisas importantes, né? A fé é algo pela qual nós somos habilitados a crer, a salvação.
Então, a fé ela está relacionada à salvação, mas não somente à salvação. A fé é algo que depois que nós recebemos a salvação, nós também, por esse manter da fé, por esse aumentar da fé, nós crescemos na graça de Deus e aprendemos muitas outras coisas. Como isso acontece? Ela é uma obra do Espírito Santo, né? Então a fé é um dom de Deus, um presente de Deus. Não sou eu que tenho fé, né? É o próprio Espírito Santo que me deu essa fé. E como ela é administrada? Pela palavra, a Bíblia. Também pela administração dos sacramentos, ou seja, nós, quando participamos da ceia, né, quando somos batizados, nós estamos assim cumprindo coisas que vão assim acrescentar vida à nossa fé. E também pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Nós falamos um pouco ontem, né, sobre a questão como a oração ela faz com que a nossa vida tenha intimidade real com Deus, e não apenas uma familiaridade com o místico, com a igreja. Então, se você apenas ouve as coisas, se você não ora, se você não busca estudar a palavra, você tem talvez não uma fé verdadeira, mas você apenas tem lá um misticismo nisso. Tanto que existem pessoas que acreditam que o poder quase que está no templo, né? Fui lá na igreja e parece que já foi abençoado. Nós somos abençoados porque nós sabemos que aqui é um lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas nós sabemos que são tijolos como outros qualquer, né? Mas nós assim podemos ser fortalecidos quando nós oramos, quando nós buscamos o Espírito Santo. Aqui fala também dessa fé aumentada. Se ela pode ser aumentada, repare que ela pode ser talvez estabilizada, né, vamos dizer assim, ou diminuída. Acredito que mais à frente tem um ponto sobre isso. Eu separei por partes aqui, então o 1 seria aqui um pedaço, né, quando fala que nós somos habilitados a crer, e aí uma passagem bíblica. Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa é a fé que conserva a nossa alma. Está falando a respeito da salvação. Você foi atingido pela salvação. Você não é daqueles que estão sem fé para a perdição, mas é aquele que recebeu da fé para a salvação. O ponto 2 aqui, dentro desse mesmo ponto 1, é obra do Espírito de Cristo, faz no coração deles. É obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Deles são os crentes, né? De nós. E aqui fala de Efésios 1, 17 a 20. Eu sempre lembrando, né, irmãos? Eu estou resumindo bastante, porque aqui tem uma fila de versículos. Eu separo aqui os mais assim que dá para a gente ler. E lá fala, né, em Efésios 1, que é uma oração, e Paulo fala, né, que o Espírito do nosso Deus, que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação, pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, é uma obra do Espírito no coração. Quando ele fala que vocês sejam iluminados, que o coração seja iluminado, ele está falando sobre fé, que o coração tenha essa fé fortalecida. O que é um coração iluminado? É cheio de fé. Efésios 2:8, se não vem de vós é dom de Deus. 3, é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. E aí vem um versículo básico aqui para nós, né? Romanos 10, 14 a 17, que fala que a fé vem pela pregação. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão aquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui duas coisas a gente pode pensar. Essa fé vem pela palavra tanto para nós. Então é importante a gente ouvir pregação, ouvir mensagem, estar sempre, né, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Mas também no quesito evangelização. O que é o poder de Deus? É a palavra, é a mensagem. A gente tem falado bastante isso. Às vezes a gente pensa em evangelização, a gente pensa em tanta coisa, né?
Vamos pintar a igreja de amarelo, vamos fazer isso, vamos fazer não sei o quê, mas vamos pregar a palavra, é o mais importante. E às vezes esquece disso. Faz um monte de reunião agradável, não prega a palavra. Faz uma escola evangélica, mas não tem uma pregação da palavra. Não estou falando de ninguém, o que veio na minha mente agora. Mas quantas vezes a gente falta isso? E você já ouviu aquela frase? Pregue com seu testemunho. Como que é a frase? Agora eu me perdi. Se necessário, use palavras. É alguma coisa assim? Você já viu? Eu ouvi um pastor falando essa frase errada. Tudo bem que o testemunho pode fazer com que a pessoa seja mais bondosa, com que a pessoa até se interesse para ir à igreja, mas o que vai converter o coração da pessoa? É a pregação. Talvez você não seja o pregador. O seu testemunho fez com que a pessoa viesse à igreja e ali ela ouviu a pregação e ela se converteu. Mas não tem essa história, né, de apenas um testemunho. Nós precisamos testemunhar, mas o que é mais poderoso é a palavra, porque às vezes nosso testemunho não é tão bom, mas a palavra basta e assim o Senhor Deus toca no coração das pessoas. Toca no coração das pessoas. Aqui tem mais um texto que eu achei tão interessante também, que diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheiros de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Nós somos como o bom perfume, quando nós levamos a palavra, quando nós testemunhamos de Deus. Somos o bom perfume, sempre é bom perfume. Só que esse bom perfume tem um cheiro de vida, um aroma de vida para a vida, para os eleitos, para aqueles que são de Deus. Porque nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são os eleitos. E para aqueles que não são de Deus, é cheiro de morte. Uma das coisas que eu sempre falava a respeito desse versículo é porque é a mesma mensagem, que essa pessoa está negando ao Senhor, e ela teve a oportunidade, mas ela recusou essa palavra, né? Mas eu achei interessante a comparação feita também por um pastor da Igreja Presbiteriana de Colatina, onde eu ouço também alguns vídeos dele, quando trago aqui para vocês a mensagem. Depois eu vou lembrar o nome dele, eu falo para vocês. E ele contou a história de como que era a guerra. Lembra naquela época? Tinha uma guerra e o pessoal, quem vencia a guerra, voltava. E era costume, aqueles que estavam aguardando, as famílias, o pessoal lá da cidade, esperar com flores a todo redor que eles iam entrando. Então eles entravam na cidade vitoriosos e sentiam aquele perfume das flores. E aquilo era o cheiro da vida, vencemos a batalha. Só que junto com eles vinham aqueles que eram presos, os cativos, aqueles que perderam a guerra, que muitas vezes se tornavam escravos. E esses mesmos vinham pelo caminho sentindo cheiro de quê? De flor. Mas era cheiro de vida? Para eles era cheiro de morte. Perdemos a batalha, né? Então ele faz essa comparação que quando Paulo estava falando, ele tinha essa história em mente, né? Para o inimigo, o derrotado, a palavra é cheiro de morte e não de vida. O último tópico aqui desse primeiro tópico, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Repare que fortalecer a fé e deve ser um trabalho, né? De buscarmos crescer na presença do Senhor, orar, ler a Bíblia, desejar ardentemente crescer nessa palavra, né? Nessa palavra que é poder de Deus para a nossa salvação. Vamos para o ponto 2? 2 de 3. Porque essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Você vê como tem bastante coisa, né?
mas a gente não vai, assim, parar pedacinho por pedacinho. Em resumo, o que a gente vê aqui? Por essa fé, o cristão, ele crê na palavra. A autoridade que nós damos à palavra de Deus, ela vem pela fé, que nos ensina a crer nessa palavra. Há um pensamento que tem sido divulgado hoje em dia, que não é só hoje, né? Isso sempre existiu, mas hoje às vezes a gente está vendo tanto pela internet, divulgações, a gente vê certas coisas. Um dia desse eu vi um pequeno vídeo de um desses pastores hereges, aí, ele nem é conhecido, é um pastor qualquer, e falando: você não crê na palavra, você crê em Jesus, porque se você crê na palavra, você vai crer em suicídio, em homicídio. Aí começou a falar umas coisas assim, de onde que tirou isso, né? Crer só em Jesus, não crer na palavra. Então, algumas pessoas entendem que você pode separar algo da palavra. São pessoas sem fé, porque a fé nos faz crer na palavra como verdade revelada, como um conteúdo não só que deve ser lido e aprendido, mas também que nós devemos prestar obediência, tremer diante das ameaças, abraçar as promessas. Então vamos aqui, nós temos um pedacinho aqui, o começo diz aqui: por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra. A autoridade de Deus. Então, a fé traz essa autoridade. Ou seja, nós cremos que Deus existe. Tanto a palavra tem sentido para nós, como o próprio Deus. Não creio só na palavra, mas eu creio em Deus, porque a palavra assim nos ensinou. 1 Tessalonicenses 2,13, temos que dar graças, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, ou seja, a palavra que é de Deus. Vocês receberam a palavra que é de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. 2 vezes repetiu aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. É um versículo bom, quando alguém perguntar: a Bíblia é a palavra de Deus? 1 Tessalonicenses 2,13. A palavra de Deus. E nós recebemos ela como a palavra de Deus. Ela que precisa ser pregada, ensinada, estudada, né? Mas não outra coisa senão a palavra de Deus. A sequência aqui, de 2 a 4. O ponto 2, ele é dividido aqui em 5 pedacinhos, né? Então, de 2 a 4. Depois só tem mais um. Crer ser verdade tudo o que nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém. Então, nós percebemos crer, obedecer. Lembra o versículo que nós lemos de Hebreus? Que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fala, né, também que esta fé sem obras é morta, lá em Tiago, né? Então nós cremos e obedecemos a palavra. E porque nós cremos, nós praticamos. E até esse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus, ele está bem relacionado com essa questão prática, né? Como que você vai agradar a Deus se você não fizer aquilo que a palavra ensina? E para você fazer aquilo que a palavra ensina, você precisa ter fé. À medida em que eu creio, não, isso aqui é verdade. E essa fé, ela age no meu coração, porque a fé está relacionada a 2 coisas, né? Aquilo que nós sentimos e aquilo que nós conhecemos. Então, eu conheço a palavra, porque você tem que ter fé em alguma coisa, e essa palavra, ela, pelo Espírito Santo, ela toca o meu coração, meu sentimento, e aí é o tal do volitivo. Eu pratico essa palavra, eu tenho um desejo de praticar a palavra. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé eu não vou desejar as coisas de Deus, eu não vou ter apetite, eu não vou ter desejos de vontades para seguir a Deus, só pela fé.
obediência aos mandamentos, tremendo as suas ameaças, né? Temor de Deus, abraçando as promessas da vida futura. E aqui eu separei só um texto, Romanos 16, 26. Foi dado a conhecer por meio das Escrituras, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, para a obediência por fé. É a parte final aqui do ponto 2. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo, descansar só nele, para a justificação, santificação e vida eterna, assim em virtude do pacto da graça. João 1,12 diz: todos os que quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu aceito aquele que crê e recebe, esse é filho de Deus. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, descansar dele. Eu acho que foi essa semana, no início dessa semana, tinha uma ilustração, eu escrevi, muito conhecida. Aí, às vezes tem umas ilustrações que para mim é tão muito conhecida e algumas pessoas não conhecem. Eu vou até fazer uma estatística, como que é isso? Não é estatística que fala. Uma pesquisa aqui com os irmãos. Aquela ilustração do homem que vai passar numa corda com um carrinho de mão, de um lado, do outro. Tá? Aí a ilustração é assim. Ele passa de um lado para o outro, se equilibrando, todo mundo bate palma. Da segunda vez, ele passa com um carrinho de mão, acho que com um peso lá de 100 quilos, sei lá quantos quilos, e vai até o outro lado, todo mundo aplaude. E aí ele fala: alguém acredita que eu tenho condições de fazer esse translado carregando uma pessoa? Ah, acredito. E aí ele olha para mim: você acredita? Então vamos, você. Aí não, né? Eu no carrinho. Vocês já ouviram essa ilustração? Só obede. Já tinha ouvido? 3, 4, 5. Então, é uma ilustração 50% bem conhecida. É bem antiga, né? Então, são as ilustrações que passam. Mas a mensagem é muito boa, porque você fala: eu acredito, então entra no carrinho. Eu acredito, mas espera aí, né? Esse negócio de entrar no carrinho, vai que dá uma balançadinha para lá e cair, né? Um precipício, né? Uma altura dessa. Eu acredito, mas não eu, né? Então, às vezes a fé está meio desse jeito, né? Eu acredito em Deus, mas não a ponto de entregar a Deus a minha vida, de confiar a Deus certas coisas, né? Eu lembrei dessa ilustração. Mas vamos lá para o terceiro e último tópico. Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Isso aqui é um consolo muito grande, irmãos, porque às vezes a gente olha, né, para nós mesmos, temos uma fé tão fraca, falar: eu não tenho coragem de entrar nesse carrinho, mas você vai lá com medo, né? Mas aqui diz que é assim mesmo. Nós vivemos no mundo com dificuldades, vivemos no mundo com aflições, com perseguições, com tentações, e a nossa fé muitas vezes é abalada, é enfraquecida. Por isso, mais uma vez, a necessidade de nós termos essa diligência, de nós lutarmos, de nós estudarmos, de nós buscarmos a Deus. Porque como ter uma fé fortalecida vivendo nesse mundo? Às vezes a gente olha para a vida das pessoas e fala: poxa, como que essa pessoa está bem com Deus? Porque ela não vai na igreja. E a gente percebe que ela vive aí quase num mundo aí como igual aos outros, né? Aí de vez em quando aparece lá na igreja e tal. Não estou lembrando também de ninguém especificamente. Estou criando um personagem aqui. Aí você fala: como será, né?
Porque a gente vai na igreja todo dia e está difícil, né? Está tão difícil, a gente estuda a Bíblia, lê e ora. Mas cada um cuida de si, né? Só que é fato, se a gente viver de qualquer jeito, a gente vai afastar, a gente vai esfriar, a gente vai muitas vezes esquecer, ter maior dificuldade nesse quesito fé. Então é isso que ele está falando aqui. A fé pode ser assaltada, enfraquecida, só que ela sempre alcança a vitória, irmãos, que aquele que foi salvo, ele não se perde, porque essa fé, ainda que seja pequena, né, como um semente, um grão de mostarda lá, ela é poderosa. Então, Jesus disse aos discípulos, vocês são homens de pequena fé, estão com medo aí nesse barco, eu estou aqui no barco com vocês. Ou seja, nós temos vários exemplos de pessoas que estavam ali tão perto de Jesus, mas fracassaram, ou não é que fracassaram, é que tiveram a sua fé abalada. E não seria diferente conosco. Só que não podemos desistir. E não podemos ficar naquela, né, questionando a nossa própria conversão. Sabe, aquela ideia de, não, está tão ruim, vou dar um reset e vou começar de novo. Vou me converter, né? Eu sempre digo que adolescente faz muito isso, né? Eu, na minha adolescente, converti umas 12, 13, 14 vezes, né? Porque agora vai, né? Aí não ia, aí você vai de novo. Aí a gente chega num determinado momento da vida e não fala, não é possível, minha vida está muito bagunçada, eu vou me converter de novo, porque aí vai dar certo. Não precisa converter de novo. Se você está com essa preocupação, é porque você conhece Jesus. Porque quem vive no mundão não está preocupado. Ele peca e está lá, e está indo de morte para morte. Graças a Deus que o pecado nos incomoda e a gente quer voltar para Deus. Então isso não é falta de fé, é uma fé fraca, uma fé que está enfraquecida, mas podemos fortalecê-la pela palavra, pelos sacramentos, pela oração, por ouvir, né? A palavra, ouvir a verdade. O que nos enfraquece? É o que a gente vê, é o que a gente ouve do mundo, não é? Esse maldito celular que fica às vezes o dia inteiro lá, é uma estatística. Você vê o celular mais de 100 vezes por dia. Você olha para o celular. Isso é assim, se fosse 30 anos atrás, alguém falasse, daqui a 20, 30 anos você vai ter um aparelho que você vai olhar 100 vezes por dia nele. Você fala, não é possível, quero viver, né? Mas é assim, né? Eu até estava falando para a Nádia hoje, meu pai morreu sem ter nenhum celular, né? Falei que abençoado ele foi. Nunca teve celular. Minha mãe tem celular lá, mexe lá. Com 80 anos. Mas a gente pensa, né? Não demonizando o celular, que eu sei que ele serve para milhares de coisas. Eu sempre falo para a Nádia que eu só uso o celular para trabalho, né? Então, só que nesse meio do trabalho aparece propaganda, aparece um monte de coisa errada. Então, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo vai fazer o que com a sua fé? Muitas vezes vai enfraquecer, vai tirar a sua vida, vai diminuindo a sua fé. Mas um próprio celular você pode colocar lá a pregação do pastor, né, e ouvir, ou ler a palavra, falar a palavra, né? Pedir para a Bíblia. Hoje em dia você pede para o celular falar, ler a Bíblia, ele lê a Bíblia para você, está tão fácil. Pode se fortalecer também. 1 João 5, 4 e 5, todo que nascido de Deus vence o mundo. Então, se é nascido de Deus, vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então você vai embora para casa, né? Podia ser bem um pregador pentecostal. Amém, você venceu o mundo porque você tem fé. É a palavra. Por que a gente venceu? Porque eu tenho fé. Eu venci. Eu não sou perdido. Não sou daqueles que desistem, que se perdem, que morrem. Eu sou da fé. A fé para a salvação. Hebreus 6. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, mostrando a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. É um conselho de Hebreus, né? Hebreus aqui tem muito ensino, é um dos livros assim que a gente tem que estudar
voltar a estudar, porque realmente é muito bom. E ele fala, aconselha, né? Vocês devem permanecer firmes. Não seja como aqueles outros, ou não se tornem indolentes, mas imitem aqueles da fé. Por isso que é bom a gente ler lá os irmãos da fé, os heróis da fé, a imitar esses. Eu não passei aqui, né, irmãos? É que eu estou com dois aparelhos aqui. Próxima vez eu vou deixar o Thales passar para mim. Mas são só esses 3 versículos que eu não tinha, 2 versículos que eu não tinha passado. Que é nascido de Deus, vence o mundo. E depois vamos continuar nessa mesma diligência, certeza da esperança e diligência. Se eu estou certo que a palavra de Deus é verdade, tem que persistir, lutar e ir sempre atrás dessa palavra. É um resumo, muita coisa a gente pode pensar nesse tema. Você pode também estudar a confissão de fé, lá no grupo da igreja tem lá para cima toda a confissão de fé com todas as citações. Isso aí é a capa do livro, né? Aquela parte lá da Confissão de Fé de Westminster é um livro que foi reeditado pela editora presbiteriana, está novinho, lá tem todos os versículos. Você não precisa procurar, né? Os versículos estão impressos. Se você quiser, compre esse livro, muito bom.